a gente vê esse cenário de desinflação continuando. Quer dizer, aquela parte, o que eu falei, que não aconteceu? Assim, a gente não viu o fluxo, Sim, é bem o que eu ia falar. né? Então, Aliás, a gente viu, só que negativo. a gente continuou tendo resgate. Quer dizer, subiu. O gringo colocou, né? Corretamente. Nos últimos 3 meses colocou 50 não, bi. teve o fluxo do gringo, não do local, né? E a gente ainda acha, né, que vai haver essa realocação para a Bolsa nos portfólios aqui, vai ocorrer. De uma certa forma, na margem. E a gente ainda acha que oferece. O que agora o pessoal vai procurar? E o que a gente procura? De novo, agora é um cenário, acho que tinha assim, efetivamente, a gente está numa situação mais normalizada, tá? Os valuations tinham vários valuations que estavam muito depreciados, deram uma ajustada, e não é que a bolsa não está cara, pelo contrário, ainda está com um valuation interessante. E agora, com uma menor, vamos lá, expectativa de volatilidade nos juros, a gente, assim, acho que tem menos incerteza, eu diria, em relação aos juros. A gente vai continuar, o Banco Central continua cortando juros aqui, e eu acho que o juros terminal é mais próximo a 9 do que a 10, certo? Então a gente vai estar com e uma inflação próxima a 4, né? Um juro real de 5. Lá fora, o Fed começa a cortar, eu até acho que o Fed não começa a cortar em março, como está precificado no mercado, uma probabilidade, eu acho que ele começa a cortar em maio, tá? Então eu acho que tem uns 5 cortes esse ano, continua ano que vem, e você vê o seguinte, o que é uma coisa interessante disso? Semana passada saíram números de inflação americana, e saiu o CPI primeiro, que é, né, o equivalente ao nosso IPCA, né? E que saiu um pouquinho pior que o esperado, né? Um pouquinho mais alto, né? E daí o mercado sofreu um pouco. Na sexta-feira saiu o PPI e saiu o PCI. São dois índices. Não, saiu o PPI, desculpa, que é um dos indicadores para o PCI. E veio melhor. A reação positiva do mercado ao número melhor foi maior do que a reação negativa a um número um pouco pior. Por quê? O pessoal quer comprar, parece. Não, porque na verdade, assim, eu vejo que a gente continua num canal de alta, assim, porque a gente está num momento de desinflação, né? Então, momento de desinflação, inflação é a coisa mais importante. Então, a desinflação vai ocorrer, né? Então, putz, você tem um pique para cima, você tem uma realizada no mercado. Quando você confirma a tendência, o movimento é mais forte, né? E por quê? Porque as empresas efetivamente vão ganhar mais, assim, você vai ver o lucro das empresas crescendo, vai ter, assim, de novo, a taxa de juros baixando, apetite a risco aumenta, e esse dinheiro tem que circular. Então o pessoal vai comprar ação, as empresas vão fazer buyback, as empresas vão pagar dividendo. Então, assim, esse fluxo vem. Ele não vem. Acho que você não precisa ser. A gente está num momento que não precisa ter uma ansiedade tão grande, mas eu não acho que vai ter nada para disruptar essa tendência de mercado. E, por exemplo, uma coisa de valuation, o que eu vejo acontecendo? Por exemplo, a gente está indo então para esse cenário, vamos lá, meio do ano. Quero que você vai estar lá com juros a 9,75, né? Você vai ter, continua aqui no Brasil, cortes, né, de 50 basis points até lá, 4 cortes. Sai de 11,75 para 9,75. Ali no meio do ano, o pessoal começa a olhar. Então, você está olhando o valuation desse ano, né, o múltiplo das empresas em relação ao ano de 24. A partir do segundo semestre, você começa a olhar, começa a fazer conta com o múltiplo 25. Em muitos casos, você já começa antes, né? Dependendo da empresa, e lá fora o pessoal começa antes também. E você começa a ver que tem um carrego de múltiplo. Se a empresa está crescendo 20%, né? Se fizer uma conta um pouco burra, mas se a empresa cresce 20% a 25% lucro, né, para manter esse múltiplo, a ação tem que andar 20% a 25%. E muitas vezes também tem um yield que a empresa paga, né, de dividendo. Então, o retorno que você vai esperar, se não acontecer nada disruptivo, com os juros indo para baixo, vai ser favorável para a ação. Então, o que você precisa achar, e de novo, aí realmente ir no micro, dado que você entende que esse macro é aparentemente tranquilo, são essas empresas que vão ser vencedoras,
e que você tem uma certa tranquilidade de carrego, né? Assim, num ponto de vista de, pô, passaram também por momentos de economia difícil, né? A gente teve, pô, problema em crédito, né? Você teve um problema de liquidez, você teve taxas de juros altas, sobreviveram, passaram, como é que é crescimento de lucro agora? Então é focar muito nas empresas vencedoras que têm um bom crescimento de lucro nos próximos anos, com uma certa margem de segurança, que fizeram o seu dever de casa. Teve empresa que teve que fazer follow-on, que estava com uma situação de liquidez ou estava um pouco apertada no crédito, mas meio arrumou a casa, cortou custo, e daí você olhar para frente. Então vamos olhar para, de novo, se posiciona, acho que o exercício agora, em janeiro, é de novo se posicionar 6 meses à frente. Né? Vai para julho, agosto. Como é que vai estar o estado dessa empresa? Como é que vai estar projetando para 25? Para você fazer essa conta e falar, putz, ó, com esse juro agora 9,75, juro indo com uma cara que vai para 9, essa empresa está com valuation de quanto para 25? Então é meio fazer esse exercício né, tentar antever isso e escolher seus cavalos. Mas eu acho que, beleza, tá dando essa patinada natural, porque, puta, andou 15%, né, mais de 15% o mercado em 2 meses, né? Então, vamos agora olhar tal, mas eu não vejo nada muito disruptivo para o mercado. E eu acho que tem uma outra coisa que eu vou falar, que é o seguinte. Então, acho que esse fluxo vai vir, acho que o fluxo do gringo continua, tá? De uma certa forma, né? É difícil sempre falar qual que é o montante e tal, etc. Eu acho que tem uma outra questão que influencia muito, grande competidor de fundos, né? São os títulos isentos, tá? Então você tem aí, e acho que saíram relatórios aí do crescimento de LCI, LCA, LIG, etc. Né? Quanto que cresceu na indústria? Né? Cresceu centenas de bilhões. Nessa busca do governo, né, por receita, ele está exatamente olhando para várias questões setoriais de quem tinha incentivo. Né? E essa discussão até da desoneração, reoneração, que está na disputa aí com o Congresso, tem essa MP, que eu acho que eles vão fazer de uma forma um pouco mais gradativa. Eles vão estar olhando, a Fazenda vai olhar para essa questão de títulos incentivados. Né? E porque, pô, pensa, se esse dinheiro tivesse no CDI ou no Tesouro Direto, você estava tributando o rendimento. Né? Se você cresceu isso aí, acho que 400 a 500 bilhões, numa rentabilidade aí de 10%, vou imaginar, ao ano, né? Se você tributasse, era 20% disso, era 2%. 2% desses 500 bilhões, 10 bilhões. Isso é uma receita que deixa de ser arrecadada simplesmente na tributação de renda do investimento. Óbvio que daí tem uma questão de captação mais barata para os bancos, mas também quem que capta com isso? Uma parte são bancos. Entendeu? Então, eu acho, né, que isso pode ser uma boa notícia para os fundos, pode ser uma boa notícia para as empresas de financial deepening. Ao longo do tempo, vai haver essa discussão também sobre esses investimentos que são isentos, de uma certa forma. Isso é um cenário? Isso é uma torcida ou isso é quase que uma certeza? Isso tem que acontecer em algum momento? Porque eu acho que isso é transformacional para a indústria, não só para o mercado de capitais, mas até para a indústria de fundos. Assim, eu acho que hoje o grande inimigo dos fundos são os títulos isentos. Porque hoje o investidor tem muito mais acesso a isso através dos próprios assessores, que também tem um incentivo em oferecer um produto desse que é muito mais seguro que um fundo, né? A cota não fica lá mexendo todo dia, e ele também consegue ter uma remuneração melhor nesse produto. Eu acho que é uma coisa natural acontecer, né? Acho que assim, no Analog Data Science, isso apareceu como uma coisa que está sendo discutida, né? E que eu acho que é, de novo, natural, porque isso acabou criando uma distorção em investimentos, e que você vê, em 2, 3 anos, quanto cresceu esse estoque de... E até você falou uma questão, só para que eu acho que fazer uma pequena correção do que você falou, que são títulos mais seguros. Tem muita coisa sendo empacotada
e que a maneira como é vendida para o cliente que é um título isento. Não, tá. Então não olha assim, o que tem de crédito ali dentro nesse CRI? O cara nem olha. Ele está olhando o quê? Putz, isso aqui, a maneira como é vendida para o investidor, ó, esse CRI aqui vai te dar CDI mais um isento. Então, o que tem? Não, beleza, vamos aí. Entendeu? E o cara está comparando isso com, de repente, com um fundo DI ou com, um tesouro direto. Então ele fala, pô, beleza. Só permita-me corrigir, né? Autocorreção. É mais seguro pro assessor na hora de explicar para o cliente, né? Porque ele vai ver, ele botou num fundo que caiu 2% no mês seguinte, 3% no outro, ele fica vendo a cota. Lógico. No produto ali, não necessariamente ele vai ver o balanço do movimento. Sim. Mas eu acho assim, isso de novo, aí tem toda a questão de lobby, de discussão, não é uma coisa que é simples, tá? Mas assim como o governo até conseguiu ser bem sucedido, até mais do que eu esperava nessa questão da subvenção do ICMS, achei que ia ter mais lobby contrário, ia ser mais difícil aprovar, né? E conseguiu, de certa forma, né, ser bem sucedido nisso, negociou politicamente isso. Não, a gente está vendo todos os sinais, quer dizer, a gente está obviamente, tem uma meta muito difícil, né, de ter déficit zero esse ano, né, assim, ninguém acredita em déficit zero, mas onde der para buscar, onde der para, assim, pelas até palavras do Haddad, né, de corrigir algumas distorções, né, às vezes tem incentivo, qual a razão desse incentivo? Por que ele foi feito? Como é que era? O que ele atende agora? Eu acho que efetivamente isso é uma das coisas que está sendo discutida, né? E que em algum momento pode vir a ser proposta essa mudança. Eu estava buscando aqui, nessa brincadeira do Data Science, a gente lê muito e vai guardando algumas coisas ali que ficam, né? A gente lê muito todo dia, mas tem coisa que a gente leu umas semanas atrás que é legal lembrar sempre. Entrevista do Brasil Journal com o André Jakurski no final do ano passado. E perguntaram para ele sobre os papéis incentivados com isenção de imposto de renda, se isso atrapalha ou ajuda o desenvolvimento do mercado de capitais. Eu achei a resposta dele muito emblemática, porque ele começa falando que isso é o maior absurdo que existe, não faz o menor sentido, não faz sentido ter mercado de capitais com isso, não faz sentido ter bolsa, e aí até um termo que ele usa, né? Isso não cria o mercado de capitais e o governo está cometendo um erro de longo prazo de permitir a proliferação desses papéis. É uma distorção. Porém, ele continua falando, na JGP, crescemos na área de crédito, mas em títulos privados não isentos. Agora, como nossa função não é ser padre e sim ganhar dinheiro, nós temos alguns papéis isentos e eles estão crescendo bastante. Enquanto esses papéis existirem, nós vamos crescer com isso. Ou seja, acaba sendo uma oportunidade de investimento, né? Por mais que seja uma distorção, sim. Mas como você está lá dentro do mercado para aproveitar essa oportunidade, e, enfim, mas Mas assim, eu coloquei isso num ponto que, nesse negócio de olhar para frente, o que pode acontecer, o que pode... Obviamente tem muitos riscos, né? Não é? Tá tudo tranquilo, compra a bolsa e se abraça, vai embora. Mas tem essa questão, né? Tem essa questão de juros, que é muito importante, né? Acho que tem menos... quando começa o processo, o pessoal acha que vai acelerar juros ou não, vai reduzir. Então teve vai e vem, né, vai e vem de mercado, tanto aqui quanto lá fora. Agora acho que tem uma questão que é mais pacificada, né? Então acho que a discussão que tem é muito mais em relação a lá fora, quando que o Fed vai começar de fato a cortar juros, tá? Então, mas dado que está com juros 5,5, a inflação está convergindo, né, aos poucos para um 2,5, vai começar a cortar, né? Vai ter uma discussão de, putz, se é março, se é maio, se é junho, mas vai começar a cortar, ou se é só no segundo semestre. Tem um processo aí que pode ter alguns bumps, mas é meio que contratado que vai começar a cortar, aqui continua a cortar. Assim, se a inflação, acho que a grande atenção, de novo, é com a inflação. Lembrando que tem eleições lá nos Estados Unidos esse ano, né? Do Trump. Então, qual que vai ser o incentivo do Biden também? Colocar alguma política de, sei lá, restrição ao crédito? Então, acho que também é um ponto que daqui a alguns meses, sei lá, em julho ali, o pessoal vai estar de olho se o Biden vai crescer nas pesquisas, se vai ser o Trump, se vai ser algum outro que o Bill Ackman lá tá apostando as fichas agora, né?
escreveu um texto ontem lá. Então, tem esse ponto. Não, sim, isso pode gerar, isso é um fator de volatilidade, mas assim, eu não sei se vocês lembram, né, eu lembro bem que eu morava lá fora, morava em Nova York nessa época, quando o Trump foi eleito, tá, tava entre o Trump e a Hillary, né, em 2016. Pô, e o mercado esperava e torcia pela Hillary. Uhum. E o Trump foi eleito, e o mercado, no overnight, o S&P chegou a cair 5%. Tá? E, putz, foi o sentimento em Nova York, que é um estado democrata, era um sentimento, assim, muito negativo. Mas daí começaram vários investidores, né? Acho que foi o Carl Icahn, que era um defensor do Trump, começou a comprar pra caramba, e rapidamente o mercado voltou. E, pô, o período com o Trump, né? De novo, com internet, com tudo, assim, com as empresas de tecnologia, quero dizer, cara, na prática, nos Estados Unidos, as instituições são tão fortes que, assim, faz pouca diferença. Óbvio que gera essa volatilidade que o cara vai ter, muito mais, acho que em relação à geopolítica, Exato. acho que tem uma questão mais relevante, mas os Estados Unidos continuam sendo Estados Unidos, eu não tenho, acho que não existe essa preocupação, puta, se for o Trump, o que pode acontecer? Eu acho que... Que aí começam, sei lá, tweets sobre briga na China. É tudo, o mercado é sempre uma narrativa, né? Aí, mas, sei assim, lá, aí acho começa que- a falar da dívida americana que tá voando, né? Acho que depende muito da onde que o mercado vai olhar e saber se a narrativa tá certa ou tá errada, né? eu acho que, assim, essa questão de geopolítica, de novo, eu não sou especialista, é difícil achar alguém que fale exatamente o que vai acontecer. Tinha uma preocupação aí com Taiwan, né? Que eu achava que, putz, não tem como. Vou só colocar minha visão sobre como é que era o negócio de Taiwan. Pô, a China tá lutando, né, contra a desaceleração. Toda hora com medidas novas e vai continuar fazendo isso, né? Quer dizer, o Xi Jinping está no terceiro mandato. Acho que tem uma preocupação grande dele em relação à desaceleração econômica, né? Pô, se o cara fizer alguma coisa agressiva contra Taiwan, qual que é a retaliação do mundo ocidental? Quem que compra os produtos chineses? Né? Então imagina uma retaliação comercial, né? Assim, óbvio que não dá para deixar de simplesmente de comprar coisa da China, mas grande em relação aos produtos chineses. E Né? os chips vêm Então, todos dali. por exemplo, assim como você vê o que aconteceu com a Rússia. Exato, é o paralelo que eu ia fazer. Então, pô, a China não pode, assim, se o cara faz isso, né, e acontece alguma coisa, qual que é a consequência para a economia chinesa? É desastrosa. Né? Então, óbvio, acho que tem um ambiente de pressão e de tensão, faz muito mais sentido na China financiar grupos políticos em Taiwan, etc. Né? E aos poucos, acho que não interessa a ninguém um conflito dessa proporção. Então, acho que na geopolítica você tem um pouco esse jogo. Com exceção do Oriente Médio, que é uma situação mais complicada, porque entra uma parte ali religiosa, uma parte histórica ali, que eu acho que é muito difícil você ter uma solução, né, que fala, putz, não vai ter mais conflito, né? Eu acho essa questão China-Estados Unidos, como é tão relevante, o problema é tão grande que é muito difícil você ter alguma... Mas acho que, assim, de novo, vai ter vai ter barulho, mas acho que o mercado, eu só tô falando assim, a reação do mercado, acho que não sei se as pessoas lembravam que a reação do mercado à eleição do Trump foi negativa no início. Cara, o mercado, puta, tanto com o Trump quanto com o Biden, não tem nenhuma... tem questões fiscais dos Estados Unidos que são muito relevantes, mas que vão ser endereçadas. Uhum. Né? Acho que faz parte, não é uma coisa que vai ser desastrosa ou maravilhosa para o mercado. Né? Acho que é muito mais essa dinâmica de economia, inflação, etc.